Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse dia 19 de junho de 2023 aconteceu na FEFELESH, na USP, o encontro aí, o evento com o nome 10 anos depois, Defender Junho de 2013. Esse encontro aí contou com a participação do Vladimir Safatli, da Luana Alves, Rui Braga, Maiara Vivian, Guilherme Cortes, Letícia Chagas e Igor Mendes. Foi aí um debate, uma conversa, né? Que depois abriu para perguntas e respostas. Uma conversa aí defendendo, não exatamente da direita, né? Mas infelizmente da esquerda, os legados aí possíveis de serem pensados, né, rastreados, debatidos, de junho de 2013, que foi um momento bem turbulento, né, da luta de classes no Brasil e que influencia aí nossa política até hoje. Teve muita coisa interessante no evento, né? A gente acabou não conseguindo pegar tantas entrevistas, mas ainda assim quem quiser ir atrás tem muitas contribuições, né? Também estava tendo o lançamento da revista Movimento, né, com esse tema. Então, tem muitos debates aí acontecendo e teve aí esse debate na USP. Vale lembrar também que nós do canal Mesa de Debates fizemos, vai ficar redundante usar a palavra de novo, né? Mas fizemos debates semana passada é, sobre com organizações e pensadores aí da esquerda sobre os 10 anos, né, desse evento tão importante aí para a gente pensar política no nosso país. Teve muita contribuição interessante, né? Mas agora a gente vai deixar vocês com as entrevistas aí que a gente conseguiu pegar nesse evento. Eu tô aqui com o Caio, que até fez uma intervenção aí no final do debate, né? Que ele era do MPL na época de 2013, agora aí continua nas lutas aí. E eu queria saber como que você encara as lições desse processo. Quais são as lições de 2013, não só para caso Story, mais um junho aí em algum momento, mas também para a esquerda no geral, para a organização da esquerda, para construir a revolução e as lutas que tem que ser construídas. Tá, eu acho que... Bom, lições é foda, né? Mas acho que a lição mais elementar, ela foi falada aqui hoje, né? Se você... Os companheiros que apostam que é possível gerir o capital, né? Que é possível administrar o Estado, né? Vão se defrontar com a posição que eles vão ser jogados para a posição que eles foram jogados em julho, né? Que é de ter que defender o sistema. Eu acho que essa não é meramente uma opção, né? Não é que as pessoas também, tipo, dizer assim, porra, não é uma escolha que um ou outro copeiro fez e foi se vendendo. Foi, no fundo, um caminho que os movimentos sociais, que aquele período dos anos 70, 80, né, a recomposição da classe trabalhadora naquele período do pós-ditadura, nas greves, nas ocupações, no movimento de bairro, ali, talvez pelo fim da ditadura, né, a democracia parecia realmente um caminho, né? E, de alguma forma, aquele movimento foi, no período seguinte, se consolidando, mas também sendo recuperado, né, em algumas estruturas, como o PT, que surge do movimento autônomo dos trabalhadores, né, como os sindicatos que são retomados, ou as oposições, né, que formam a CUT, os movimentos de ocupação que deram origem aos movimentos de moradia atuais e ao MST. Mas esse caminho foi levando cada vez mais, né, os trabalhadores para dentro do Estado, né, e militantes que foram ocupando cada vez mais papéis de gestores, né. Então, até que chega uma hora, nos anos 2000, que essa trajetória chega ao governo, né, e o governo federal. E o primeiro ano do governo Lula, 2003, é o ano da revolta do Buzu, quando a parada explode pela primeira vez em Salvador. O aumento da tarifa e uma rebelião como 2013, mas local. E, de alguma forma, a luta do transporte ela foi sempre uma rachadura nesse consenso que foi se formando, porque as organizações de trabalhadores no governo, né, aquilo que era antes movimento, que era sindicato, vira engrenagem de gestão, né, o que era o acúmulo de forças, que se discutia assim na esquerda, vira força produtiva, né.
vira força produtiva do capital quando está no governo. Então, o PT chegou numa engenharia de gestão incrível no Brasil, só que ela foi ganhando rachaduras porque o conflito de classes é permanente, né? E 2013 é um momento que isso estourou. Talvez as ruas tenham sido a principal expressão disso, né? Os protestos de junho, com o aumento da passagem, mas esse é um período, né? É um período que você tem as ocupações de escola no final, mas no começo tem ocupações de terra. No pós-junho de 2013, em São Paulo, tem muitas ocupações de terra na periferia. Depois o MTST surfou nisso, mas foi um movimento muito espontâneo inicialmente. Você teve um pico de greves histórico, né? Nesse período, bate as greves dos anos 80 até. Enfim, as lutas contra a Copa, contra a violência policial em muitas cidades. Enfim, todos esses movimentos são movimentos de contestação, né, dessa esquerda no governo. Acho que talvez o bom ponto de partida seja 2011, as revoltas nas obras do PAC, de Giral. Ali nota que a coisa vai explodir alguma hora. Isso também explode a direita, né? E aí acho que isso tem um pouco a ver com a esquerda, que é colocada no papel de gestora, ela vai defender a ordem. Afinal de contas, nós construímos uma democracia, a Constituição Cidadã, elas são conquistas dos trabalhadores. Se é assim, então quando chega uma coisa que ameaça a ordem, a esquerda vai defender a ordem. E aí, em 2013, a gente se viu nessa situação, né? O regime ameaçado e a esquerda defendendo a ordem. E acho que ninguém soube fazer diferente naquela situação, né? E agora todo mundo olhou ali, eu fiquei até constrangido de continuar falando. E, enfim, isso... O que aconteceu no período seguinte é que se a esquerda defendia a ordem, então a direita se tornou insurrecional, né? O Bolsonaro, ele é um fenômeno muito louco, porque ele é ao mesmo tempo a continuidade da repressão a 2013, mas ele é também um pouco uma recuperação daquela energia revoltosa na rua no seu contrário. Então ele é uma síntese terrível desse pós-junho. Ele um pouco foi preparado pela Dilma, com os militares do Haiti, da intervenção no alemão, na repressão aos atos, mas ele também foi alimentado por um pouco daquela energia de revolta proletária que não se soube para onde ir. Daí você entende movimentos como dos caminhoneiros, ou a própria... Você vê uma categoria como dos motoboys, que está muito mais num campo do bolsonarismo do que de uma esquerda, né? Tem que encarar bem esse fato. Enfim, mas acho que lições de 2013 é um pouco isso. A gente vai defender a ordem, vai querer explodir ela. Mas se a gente quer explodir ela, o que a gente vai fazer? E daí um pouco a fala que eu fiz ali. Quando chegou a hora H, toda a esquerda que se diz revolucionária aí, o PSOL que está aqui hoje, até os companheiros aí da Nova Democracia, nós do MPL, todo mundo, o que fez nessa hora, né? E acho que a gente não sabe o que fazer. O que é revolução no nosso tempo não está dado, tá ligado? E acho que é uma questão que 2013 colocou. 2013 se repete em Hong Kong, no Chile, e na Síria, e na Tunísia, na Grécia, enfim, na França. E, mano, para onde vai isso? Esses movimentos insurrecionais nos Estados Unidos, parece característica do nosso tempo, mas ao mesmo tempo eles parecem não apontarem uma perspectiva, e acho que é uma parada séria pra gente pensar. Não está aparecendo direção revolucionária. Não adianta se autoproclamar, ela não está aparecendo da dinâmica real. E como é que a gente pode, né, revolucionar, destruir o capitalismo? A gente tem que se alimentar do que vem de fato da realidade. A realidade está mostrando movimentos que se veem no mundo sem saída. E é uma questão. Eu acho que o problema de junho é esse. Se a gente vai defender junho de 2013, a gente tem que encarar de frente esse problema. E eu não sei... É uma questão para todos nós pensarmos, e a gente só vai conseguir pensar isso na atuação prática, nas lutas, nas insurreições, e acho que vem mais por aí. Demorou? Show. É nóis. Beleza, obrigado, mano. Mais que 5. Eu tô aqui com a Maiara, que era do MPL em 2013. Hoje aí ela tá construindo a Casa do Povo também, associada aí à Casa do Povo. E eu queria saber quais são as lições que você acha que vale destacar de 2013, né? Não só para as insurreições aí que podem vir, os outros júnios aí que podem aparecer, mas também para a luta no geral, né? Não só para uma luta de rua aí, mas para construir a revolução, construir um mundo melhor. Tá, eu acho que a gente tem que... Uma coisa que eu falei na mesa que a gente acabou de encerrar, né? A gente tem que apostar muito na diversidade tática. Então, eu respeito, eu acho importante que tenham partidos políticos e que disputam aí o Congresso, o Executivo, acho que tem sua importância,
fundamental, mas eu acho que a gente não pode anular a importância também fundamental de movimentos que se organizam de forma autônoma, por fora das caixinhas da luta político-partidária, sindical, de entidades, etc. E por que eu falo isso? Porque eu acho que tem muita gente que se mobilizou em junho pela primeira vez na vida e se sentiu mais acolhida nas mobilizações. E aí eu não estou falando da extrema-direita reacionária, eu estou falando de povão mesmo que estava na rua e se formando politicamente naquele momento. Essas pessoas, elas não se sentem acolhidas, elas não se veem identificadas com um modelo mais tradicional, leninista de partido, e não quer dizer que elas não possam ser de luta. E eu acho que se a gente tenta forçar essas pessoas a se encaixarem numa coisa que elas não querem, elas começam a sentir massa de manobra, elas começam a... Né, quando a gente fala sem bandeira de partido, não era assim a bandeira de partido, mas o uso que aquela bandeira tinha no ato, que era uma presença ostensiva perto da faixa da frente para aparecer na foto, uma overdose de bandeiras, então um uso que não era o uso de uma expressão democrática, era um uso de tentar manobrar o ato para tirar proveito da sua própria organização, independente de ter construído o ato ou não. E é uma coisa que, sinceramente, as pessoas ficam de saco cheio. As pessoas não gostam de se sentir usadas, não gostam de se sentir massa de manobra, e se a gente quiser forçar elas, assim, se vai se mobilizar, tem que ser nessa caixinha, a gente não vai conseguir mobilizar. Eu acho que os atos, foi usado o exemplo da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é bacana porque também tem uma porrada de gente de partido, com as suas bandeiras inclusive, mas é uma coisa que se propõe a ser muito mais ampla, uma coisa que se propõe a não estar a reboque de um programa político partidário. E que nós sabemos que tem mais de 50 partidos falando a mesma coisa e é isso, beleza. Agora vai ter que escolher um para ser o Messias? Como que vai ser? Não dá pra gente apostar numa diversidade tática onde a gente consiga atuar em rede com todo mundo que já está mobilizado? Acho que é um pouco por aí. Eu tô aqui com a Letícia do Pretas, né, co-deputada do Coletivo Juntos. Isso. Eu queria saber como vocês encaram a importância das lições de 2013 hoje. Quais são as lições que vocês acham que resta aí para a gente conseguir avançar na luta, principalmente caso história aí mais um junho de 2013? Acho que junho nos traz diversas lições, assim, né? Primeiro, acho que um elemento que foi até trazido hoje na mesa é que insurreições como junho, manifestações como junho não costumam sair dos grandes partidos, não saem das vanguardas, vêm das massas e a partir de problemas que são comuns, assim, de pautas que são muito comuns, como a pauta contra a corrupção, como a pauta do passe livre, que são muito importantes, que são, acho que pautas da aparência, né? São coisas que as pessoas percebem, elas não sabem muito porque esses problemas existem, mas é natural que isso aconteça, ninguém nasce formado, todo mundo está num processo de formação. E é essencial, acho que uma lição que as esquerdas precisam ter é que a gente precisa disputar essas pautas, né? Acho que o nosso papel também, como esquerda, como vanguarda, como educadores, é aprender com esses movimentos, saber que nós também temos muito a aprender e ajudar esses movimentos a crescerem, a aumentarem tanto de tamanho quanto de consciência, né? Então, acho que o nosso papel vendo a pauta da corrupção, por exemplo, não fazer o que parte da esquerda tem feito hoje, de dizer que todo mundo que é contra a corrupção é de direita. Não, é uma pauta que é legítima e que parte disso, da nossa tarefa é disputar essa pauta, dizer, olha, a corrupção acontece por conta de uma série de outros fatores, também fatores econômicos, e o que a gente quer é uma mudança de sistema econômico, em última instância, né? Acho que essa é uma primeira lição. Acho que uma outra lição nós temos como esquerda revolucionária que acreditar nos movimentos como foram de junho de 2013, porque a mudança social vai vir daí. A mudança social não vem dos grandes gabinetes, não vem de ganhar a eleição presidencial, a mudança social vem de movimentos de massa. A gente precisa aprender com esses movimentos, porque são eles que têm a capacidade política de fazer sobre isso. Eu acho que uma última lição que nós ainda precisamos conseguir trazê-la mais para perto de nós é a lição sobre qual que é o papel dos partidos revolucionários, dos partidos de esquerda. O PT foi um partido que se perdeu
é um partido que hoje atua para domesticar a luta de classes. Não à toa, a nossa defesa de junho de 2013 vem sendo feita contra pessoas que se colocam de esquerda. E nós, enquanto partido, enquanto pessoas que constroem o PSOL, precisamos seguir na luta para que o PSOL não caia no mesmo erro que caiu o PT e que possa ser um instrumento para a gente fazer a luta de classes. Beleza. Obrigado, viu? Imagina, obrigada. Estou aqui com a Luana Alves, vereadora do MES aqui em São Paulo. Eu queria saber quais lições vocês veem aí, você que está com esse mandato aí complicado aí na Câmara, né? Quais são as lições de 2013, não só para caso História aí, um novo junho de 2013, mas também para a luta no geral pela construção do socialismo? Olha, eu acho que o junho de 2013 foi um levante de massas popular, em que, obviamente, num período posterior, teve uma disputa de forças de direita, né? E eu acho que a principal lição que a gente tira é que as forças populares não podem ser vistas como inimigas da luta socialista, que é uma coisa que pode parecer muito óbvia, né? Pra gente. Mas o que a gente viu é que, na realidade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que essas forças, que essa mobilização, esse levante, não encontrou com um amplo grupo partidário de esquerda socialista que tivesse disposto a estar junto nesse processo. Assim, o que a gente viu foi quase que uma criminalização, inclusive por parte do governo vigente, que era um governo, enfim, que se declara de esquerda, mas é um governo de conciliação de classe, né? Era um governo naquela época e é hoje. E o que a gente vê é que o legado que a gente traz, principalmente, é que é importante a gente se organizar, no sentido de estar bem enraizado, de estar capilarizado nas bases, de conseguir estar no trabalho de base permanentemente, de fortalecer as nossas organizações, as nossas colunas de quadros, e não ter medo de disputar o que é contraditório. Assim, né? É isso, né? As pessoas estavam falando contra a corrupção, contra a escola padrão FIFA. Assim, gente, isso é normal. Assim, que bom. Assim, é isso, né? Não tem porquê você colocar uma peste de desconfiança num processo massivo, num processo popular, só porque ele não reza uma determinada cartilha ou porque, na prática, você tem medo, né? Das consequências que vêm de uma instabilidade. Mas, assim, eu acho que não pode ser a esquerda defender o regime. Assim, mesmo os parlamentares. Assim, no sentido de que é isso, o parlamento é parte da tática. Assim, se estoura um negócio que vai quebrar a Câmara, cara, não vou ser eu que vou defender uma vidraça da Câmara Municipal, entendeu? Não vai ser a gente que vai defender um regime, porque é isso, assim, as pessoas, elas são espontâneas, essas coisas acontecem. Mas eu aprendi muito no debate de hoje. Eu vi, por exemplo, companheiros do MPL que estavam dizendo que não foi espontâneo, né? Foi fruto de bastante luta de base. Foi um debate bem bom, assim. Legal. Foi legal. É isso. Beleza, é isso. Obrigado. Eu tô aqui com o Igor Mendes, aí que estava falando no evento aí, escreveu o Junho Febril, escritor, professor, tá aí na luta também, e eu queria te perguntar, né, qual você acha que é o legado, quais são as lições, aliás, né, de 2013 que a gente tem que aproveitar hoje, não só caso estoure um novo junho, né, mas principalmente para construir a luta contra o capitalismo no geral? A principal lição, meus amigos, é que não se pode quem se diga de esquerda se propor a gerir o capitalismo. Ou seja, 2013 foi uma confluência de fatores que produziram grandes contradições, os mega-eventos, a violência policial, a própria questão da tarifa, que em si é uma pauta popular, mas foi também uma insatisfação generalizada contra 10 anos de governo ditos progressistas que dobraram a população carcerária, aumentaram a concentração fundiária e por aí afora. Então, 2013 nos ensina a, sob hipótese alguma, reduzir política institucional. 2013 é outra coisa. 2013 foi um movimento fora das instituições. E, de maneira alguma, por isso, antipolítica. Pelo contrário, ele nos provou que é possível que as classes populares, oprimidas, o povo, o populacho, os plebeus, possam lutar e se organizar a seu modo. E, desde então, o grande legado que fica é que a luta política no Brasil se radicalizou, e isso é ótimo, porque a paz social no capitalismo é apenas uma ordem em que os oprimidos se deixam saquear mais ou menos pacificamente. Beleza. E ainda aqui com o Igor, queria saber
você que foi um dos processados também, né, em 2013 aí, como você encara essa discussão aí da guerra híbrida, né, de como talvez algum protesto pode ser cooptado, essas noções aí de guerra híbrida e revolução colorida, né, com relação a cooptar uma manifestação, ou a manifestação talvez já ter sido forjada, né, pela direita, por algum governo aí estrangeiro. Como você associa os discursos, né, que geralmente se faz aí das revoluções coloridas e de guerra híbrida com junho de 2013? Você acha que se aplica e, caso se aplique, em que medida? Eu penso que não há essa correlação. Primeiro porque 2013 não foi um movimento artificialmente produzido. E, claro, que a reação disputa e tenta fazer manifestações a seu modo de disputar a opinião pública é muito antigo. A Alemanha dos anos 30, apoiada na Revolução Bolchevique, o nazismo deu no nazismo. O nazismo levou a insatisfação popular. Então a reação joga, e ela não joga só com bomba, ela joga com disputa ideológica. Se a gente pensa nas manifestações pré-64 no Brasil, essas sim, artificialmente produzidas com milhões de dólares da CIA. Junho é um movimento orgânico do povo, tanto que você pegar os editoriais dos jornalões, Folha, Estado, Globo, a condenação é uníssona e a resposta violenta. No seu desdobramento, ocorreu nos anos subsequentes uma parte daquela insatisfação que veio à tona em 2013 pelos estratos mais populares, parte dessa insatisfação foi capturada pela direita nos anos seguintes, mesmo porque aqueles estratos que foram às ruas em 2013, eles foram duramente reprimidos. Ou seja, eles responderam com processos, com prisões. 2013 deixou como um legado uma série de leis penais, como a lei de organizações criminosas, que instituiu a delação premiada, e por aí vai. A lei de terrorismo que o PT aplicou, a Dilma, né? Então, o que é o seguinte, 2013 marca uma crise da nova república. Essa crise da nova república, esse sentimento forte de não identidade entre a população e as instâncias governamentais, ela de fato está em disputa, mas é assim mesmo o processo histórico. Se se ganha à esquerda, você tem as condições, não totais, mas parciais, necessárias para uma revolução. Se se ganha à direita, você tem condições para uma subversão pela direita, um golpe. E para a direita é mais fácil, porque a direita, no fim das contas, mesmo a golpista, mas ela defende a ordem tal como está. Então, para eles também é mais fácil. Então, essa disputa, como a Primavera Árabe, é verdade, na sequência daquele levantamento, em vários países houve golpes militares, guerras civis. Isso significa que aquele povo não deveria ter lutado? De maneira nenhuma. Ele deve lutar. E o que existe depois é uma disputa. Para fechar com um último exemplo histórico, se a gente pega a Comuna de Paris, foi derrotada, mas o Marx, ao fazer o balanço da Comuna, ele não vê a derrota. E, após a Comuna, seguiu-se um período de 35 anos de reação europeia, que foi quebrado com a primeira Revolução Russa de 5. O Marx, entretanto, não olhou para isso. O que ele olhou da Comuna e ressaltou, apesar do banho de sangue, foi a ousadia dos comunados de tomarem o céu de assalto e criarem formas novas de governo, que ele fala, né? A ditadura do proletariado olha para a Comuna, é isso aí. Então, o que nós devemos fazer do ponto de vista da esquerda é tirar lições para, na próxima investida, sermos mais fortes, uma ação mais concentrada e mais efetiva. Beleza.